tá aqui com a gente no Melo há mais tempo sabe que um outro amor que eu e a Van também dividimos, além da televisão, é justamente o amor pelos livros. E qual não foi a nossa felicidade em descobrir o Mac Livros, um aplicativo novo lançado pelo governo que tem um catálogo repleto de livros maravilhosos, disponíveis gratuitamente por todo o país e que, olha só, tem livros que nós podemos indicar justamente por serem livros que eu sei que vocês, fãs de novela, televisão e produções audiovisuais brasileiras no geral, podem curtir sim, gente. Por isso, bora para uma listinha super melodramática e super gostosinha para a gente dividir um pouco mais sobre esse catálogo maravilhoso que temos no Mac Livros. Vem pro vídeo. Olha o Valdir! Flash gostosa. Antes de falar nossas indicações, é legal também informar como que funciona o Mac Livros. É muito simples, gente. É um site que a gente até vai deixar aqui na descrição, ou aplicativo também. Você tem que ter uma continha no Gov, só Sim. entrar. Então é super Imagino simples. que vocês têm, inclusive, gente, que todo mundo tem que ter. Tem que ter. E aí você entra nessa conta e está lá mais de 1.700 obras gratuitas para você alugar. Aí você aluga por 14 dias e ainda tem possibilidade de renovar. Caso você não consiga ler nos 14 dias, você pode renovar. Então assim, Sim. gente, super simples. Agora, bora começar nossas indicações, que são livros que ou a gente quer ler, ou a gente já leu e gostou e está indicando, mas que todas são super novelescas. E já vou começar aqui com um romance que era bem o tipo de obra que eu, Rafael, adolescente, consumia a dar e vender, gente. Um chiclete, romancezinho teen, com gostinho de temporada de Malhação 2000. Maravilhoso, chamado Um Ano Inesquecível. Uma trama que, inclusive, já virou até uma sequência de filmes na Amazon Prime, que é um romance em que 4 autoras brasileiras de chiclete famosérrimas, a Babi Deluete, a Paula Pimenta, a Thalita Rebouças e a Bruna Vieira, escreveram com o que funciona praticamente como 4 contos. Cada conto é um romance, uma comédia românticazinha que se passa em uma estação de ano diferente. A ideia eu acho uma delicinha. Inclusive, recomendo depois assistirem. Depois que lerem o livro, no Mac Livros, dá uma olhadinha nas adaptações, filmes que tem na Amazon Prime, cada uma de um conto diferente. E eu tenho certeza que é aquela trama que é para deixar você confortável, deixar você saudoso da sua juventude, ou até mesmo para, quem sabe, você passa o ano todo e você lê um conto por estação de ano. Acho que é uma forma gostosinha de curtir. E ainda nessa pegada, amigo, de livro mais teen, jovem, talvez também nessa pegada meio malhação, para quem tá órfão de malhação, temos o livro 5 Júlias, no Mac Livros, que é do autor Matheus Souza, que, gente, eu achei a sinopse super algo que eu amaria se eu fosse adolescente. Porque fala de 5 meninas com o nome Júlia, que elas se encontram numa situação muito inusitada. Vamos supor que o mundo, todas as mensagens privadas que você já mandou para alguém são vazadas. Não é mais segredo para ninguém. O terror. Que terror, gente. Só isso já dá uma certa curiosidade. Um pânico. E essas meninas se encontram e estão todas desesperadas com essa situação. E elas têm o mesmo nome, então acho que isso que fez o conflito ser maior ainda. Sim, e elas se encontram e, gente, vamos fugir para São Paulo. Eu quero sair dessa cidade e o livro é mais ou menos sobre isso, sobre elas fazendo amizade, inseguranças, reviravoltas, enfim, nesse contexto muito divertido e que um tópico importante vai virar filme, gente. Na verdade, já virou, vai chegar, tá previsto para chegar esse ano. Inclusive, gente, com algumas atrizes
talvez até um pouco polêmicas, Jade Picon tá nesse filme. Jade Picon. Inclusive, é o novo projeto dela, pós sua novela vertical. E assim, gente, é um livro que deu muito certo, fez muito sucesso, e tá lá no Equilíbrios também pra gente conferir antes de estrear o filme. Antes Olha do filme. só, pra fazer aquela comparação básica, será que ficou Ótimo legal? time. E olha, já puxando agora para um romance com uma pegada sobrenatural. Alô, fãs de Elizabeth Jean, bora chegando, que esse aqui é para vocês. Tô falando de O Fantasma de Cora, um romance nacional da autora Fernanda Castro, sobre uma jovem que tem uma prima, a Cora, uma menina deslumbrada com a sociedade da época, e que depois que quando ela vai se casar, na noite de núpcias, ela morre. Ela não sabe se a prima morreu por motivos naturais ou se talvez tenha algum motivo a mais. A questão é que esse mistério dá os contornos para surgir uma trama que tem um toquezinho de romance sobrenatural, tem um gostinho de novela das 6, aquele melodrama com um tonzinho de chazinho da tarde, personagens carismáticos, um toque de sobrenatural da relação das pessoas da época com o outro plano. Gente, é uma delicinha. O livro é uma gracinha, inclusive. Acho a capa dele um amor. Essa autora é muito boa, inclusive. Já li também um outro livro dela, Mariposa Vermelha. E eu acho maravilhoso ele estar no Maclivros, porque é a cara, gente. É a cara de quem gosta de uma traminha de época. Uma trampinha, assim, Elizabeth Jean mesmo. Pegando também, amigo, nesse climinha novela das 6, de época. Gente, Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, uma autora, inclusive, conterrânea, ela é maranhense, ela era maranhense. Sim. Eu acho que esse livro já vale você ler só por ele ser o primeiro romance publicado por uma mulher Pioneira. pioneira, uma mulher ainda negra e nordestina, meus amores. Então, acho que isso por si só já vale ler Úrsula. E, gente, a sinopse é pura novela das 6, de romance, de época. Primeiro porque foca muito no romance da Úrsula com o Tancredo, que é dois jovens apaixonados, muito diferentes e que tem muitos conflitos, aquele amor meio proibido, com vilões, e com tragédias familiares. Tudo isso tem Os altos e baixos do melodrama, né, gente, que tem que ter. super melodrama. Inclusive, muitas pessoas... É até um livro, assim, que é tão romance açucarado, que talvez se você não gosta muito de romance mesmo, talvez não seja uma escolha para você. Mas se você gosta, eu acho que vai ser um prato cheio. E sem falar que a Maria Firmina também aborda questões da escravidão, da época mesmo. Então, é um livro essencial para ler, até para fugir um pouco do óbvio, porque era para ser um livro super clássico dos clássicos que a gente lê nas escolas. Por exemplo, eu sendo maranhense, eu acredito que eu devia ler esse livro na escola, tá? Assim, leitura assim, obrigatória de escola. E eu sinto que ele só teve mais reconhecimento nos últimos anos. Então, eu acho que é essencial vocês lerem esse livro. Um outro livro também essencial e que eu fiquei muito feliz que tem no Maclivros é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos anos, acho que ali em 2023. É uma obra que fala sobre a revolta de Malês através de uma narrativa que tem todos os contornos de um melodrama. Porque ela acompanha a história da Kendê, que é uma história baseada em histórias reais, mas não, com os pés na ficção total, sabe? Uma versão folhetinesca da realidade sobre uma mulher, a Kendê, que conta a vida dela toda, desde que ela saiu do reino de Daomé até chegar no Brasil, sendo escravizada, as perdas que ela passa, romances que ela tem, o que ela precisa fazer para sobreviver nesse Brasil. É uma trama intensa. Tem também a história de uma mãe que busca pelo filho dela. É uma trama tão boa, e quase que
eu sinto que é uma odisseia de uma mulher, gente, porque você acompanha toda a vida dela, todas as viagens que ela fez, tudo o que aconteceu na história dessa mulher, que é muito bem escrito. E o mais gostoso é que é uma trama que ela também é leve, porque a gente também vê lá a felicidade dela, os amores que ela viveu. Não é uma trama, gente, que sim, tem momentos mais profundos e pesados, mas também tem as levezas de que uma novela, por exemplo, das 6 mesmo teria. Então eu recomendo muito Um Defeito de Cor. E ter no Mac Livros é, para mim, ótimo. Até porque, gente, é mó livrão. Ele é bem grosso. É uma Talvez você vai delícia. precisar renovar para ler. 14 dias? Não sei. Não sei, mas pode renovar. Então. E saindo de um clássico para outro clássico contemporâneo, no Mac Livros tem Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Inclusive, tem outros livros do Itamar no Mac Livros. Mas eu tinha que indicar esse porque é um livrão. Eu até sinto que muitas pessoas já conhecem ou já leram, mas se não, gente, sério, leiam. Tá lá. Está lá. E é uma leitura, inclusive, super fácil, porque não é um livro muito grande. Ele é também, fluido. eu acho, é bem fluido. Eu acho que super dá para você ler, entender e se envolver de uma forma super profunda. Ele fala sobre a história de duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia, que elas passam por uma transformação depois de um acidente. E o livro é basicamente sobre essa relação super forte delas duas e elas vivendo naquele contexto que é o sertão da Bahia. Então, é um livro que fala sobre resistência, ancestralidade, desigualdade. É incrível. E ele é tão incrível que ele já ganhou milhares de prêmios da literatura. Tem um Milhares, não, musical agora, né? Acho tem um que é o mais musical. curioso. Tem um musical que tá em turnê nesse momento. Eu até fui pesquisar na página deles. Parece que agora eles vão para Salvador. Estão voltando para se apresentar em Salvador. Mas fiquem ligados, porque eu tô doida para chegar aqui em São Luís. Espero que chegue. Então, é essencial, gente, vocês lerem Torto Arado. E tá lá, tá no Mac Livros. Olha que incrível, para vocês lerem de graça. Assim como a minha próxima indicação também, que acho que é a mesma pegada de clássico moderno, de uma autora cearense, a Socorro Acioli, que com Cabeça de Santo fez história, gente. É um livro curtinho também, com uma linguagem bem fluida e bem gostosinha, sobre a história de Samuel, que, ouvindo o pedido da sua mãe logo antes de morrer, ele parte em busca da sua avó. Para isso, ele vai para a cidade de Candeias e lá, depois de um temporal para lá de esquisito, ele começa a entrar em contato com uma cabeça de santo. Não, não vou expandir muito a trama, porque esse mistério é muito gostosinho e é uma coisa, gente, que, sabe, tem aquela pegada de realismo fantástico do Agnaldo Silva, que eu tenho certeza que quem sabe, vai sentir essa pegadinha, tá? É uma trama muito interessante, um livro que tá aí, um sucesso editorial maravilhoso, curtinho, delicioso de ler, e que eu tenho certeza que, cara, eu acho que é tá lá no top 10 dos mais lidos no Mac Livros, de tão hit que é, gente. Dá uma conferida que é bom para todo mundo. E da Socorro também tem Oração para Desaparecer no Mac Livros. Então, bem legal que botaram outros Os livros dois também, juntinhos. Os dois hits. E agora um livro que tem super áreas de fantasia aqui nessa lista e de um autor que vocês, noveleiros, conhecem bem, gente. Rafael Montes, o autor de Beleza Fatal e de outros livros que também fizeram muito sucesso aqui no Brasil, de terror, e que também já até ganharam adaptação, como série, como Dias Perfeitos, como Bom Dia Verônica. Temos Rafael Montes também no Mac Livros, só que num livro um pouco talvez diferente, porque é um livro dedicado ao público infanto-juvenil. Se chama Mágica Mortal. Eu não li esse ainda, gente, mas eu quero. Até porque eu quero ver o Rafael Outra pegada. Exatamente, de um jeito que eu nunca li.
E eu acho a sinopse interessante. É sobre um grupo de amigos que eles se chamam de Esquadrão Zero, que tentam desvendar o mistério de um mágico assustador que cometeu um crime nefasto com um de seus melhores amigos. Ou seja, tem que ter uma Hum. pegada Rafael Monte dele, não? Ele sempre deixa Seria seu toque. o Detetives do Prédio Azul dele, gente. Versão infanto-juvenil, um pouco, né, galera um pouco mais velha. Eu tenho certeza, amiga, que mesmo que ele escreva para o público infanto-juvenil, tem aquela pegadinha de terror. Com Você fica um pouquinho certeza. geladinho. E o interessante é que é o único livro do Rafael Montes que tem no Mac Livros e eu acho que tem um motivo pra isso. Eu acho que é porque é o que mais a idade permite, assim, tipo, é o que não precisa ser mais de 18, sabe? É, Talvez talvez, né? seja Será? isso. Não sei, Bom, eu, boa eu acho. pergunta. O que vocês sabem, gente? Vocês têm uma noção por que será? Porque eu imaginaria que teria outros livros do autor, né? Fica Deve aí estar aí. a pergunta. E já parando aqui brevemente para deixar aquele pedidinho básico de like, gente. Deixa aquela curtidinha, compartilha com seus amigos que estão aí em busca de um livro para ler. Uma vez Uhum. um amigo que gosta que é noveleiro, ou que gosta de séries Uhum. de televisão, ou que gosta de algum dos autores que nós estamos aqui, dá uma compartilhada que tenho certeza que essa lista pode chegar e tocar o coração dessa pessoa. Para quem busca um livro mais não ficção, biografias, ou falando mesmo de uma grande personalidade da nossa televisão brasileira, temos o Topa Tudo por Dinheiro, o livro escrito pelo jornalista de televisão Maurício Sticer, que desvenda um pouco mais sobre o perfil misterioso que nós conhecemos, mas ainda assim que tem os seus segredos ali por baixo dos panos, do Silvio Santos, gente. E normalmente a gente sabe que ele é uma figura complexa. Não é? Ele faleceu Uhum. recentemente, alguns anos atrás, mas a gente sempre tem uma coisinha nova sobre ele que a gente não sabe que de verdade, que a gente não tem uma noção de como é que foi a história dele, coisas além do óbvio mesmo, Uhum. sabe? E eu acho que esse livro ele é justamente para falar um pouco mais sobre digamos, o lado B, os bastidores do Silvio Santos, de um escritor com muito conhecimento de televisão brasileira. Eu acho que eu queria fazer essa indicação aqui de um livro que foge um pouco da ficção, justamente porque eu sei que nem todo mundo é da ficção. Sabe? Tem muitas pessoas que gostam de ler coisas além da ficção mesmo, então dá uma conferida. Eu acho que é uma pedida ótima para fãs de televisão e também para conhecer mesmo a figura do Silvio Santos mais profundamente. Até porque quem ama a TV, não, acho que não tem como não ficar um pouco com curiosidade de saber mais sobre a vida do Silvio Santos, porque está muito interligado televisão e Silvio Santos. E ainda nessa pegada de livros também que não são de ficção, a gente vai indicar um almanaque. Sim, tem almanaque no Mac Livros. E um que vocês que amam televisão, que amam histórias incríveis e vilões, eu tenho certeza que vão amar esse almanaque, que é 101 grandes vilões e vilãs da telenovela brasileira, do noveleiro Gil Marcel Cordeiro. É, eu, inclusive, peguei, já aluguei, Check lá. cheque, já Foi está buscar. lá, porque eu nunca, não tinha esse livro, não tinha esse almanaque, então, assim, muito legal. E que Tudo. fala sobre várias vilãs e vilões marcantes da nossa TV, da TV Tudo. brasileira. Tem Carminha, óbvio, tem também vilãs não tão óbvias, então é muito legal e Um super, prato gente. cheio É para um fãs prato de cheio. televisão. E até para quem gosta de zapiar almanac, sabe? Eu, quando era mais Eu jovem, eu amo amava. almanac. Porque eu ficava assim, ai, a gente conhece coisas novas que a gente nunca ouviu falar de uma forma bem sucinta em almanac, sabe? Uma forma de ter aquele Uhum. primeiro contato. Eu acho que esse, para até você conhecer mais vilões e vilãs, é ótimo. Novelas mais antigas. Então, Hum. dá uma olhadinha lá. Fiquei muito feliz com essa descoberta. Porque esse, realmente, eu tive mais dificuldade de encontrar no Mac. Ele tá bem escondidinho ali no catálogo. Fiquei É, muito feliz de encontrar. E é isso, meu povo. 10 leituras para você ficar de olho lá no Mac Livros. E eu já vou deixar aqui a pergunta. Já foram lá fazer sua conta para você poder também pegar um livro? Pegou uma das nossas indicações? E se não, que livro você vai ler no Mac Livros? Conta aqui embaixo pra gente, por favor, viu? Queremos saber. indica pra gente também, viu? Falem aqui Uhum. embaixo se você já pegou algum, se você quer saber se tem algum nele, vão lá, que a gente também quer saber a indicação de vocês. É isso. Vamos ficando por aqui.
dá aquela curtidinha para ajudar a gente. Temos nosso Clubinho Melô com mais infos aqui embaixo na descrição. E tchau! Tchau!